Bem, queridos, tudo bem com vocês? Olá, boa Estamos aqui trazendo uma mensagem da graça, da né? graça. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos dá muito essa palavra em Efésios, Romanos. E hoje nós temos pleno conhecimento do que Graças que a é Deus. a graça. Sabe, Mameri, um dia eu estava conversando, eu fui em 4 casas visitar, né, família. E aí eu cheguei para a pessoa e a mesma pergunta que eu fiz para uma pessoa, eu já tinha feito nas outras casas e todos responderam da mesma forma. Eu perguntei, você crê na sua salvação? E essa pessoa disse, eu estou trabalhando para isso. Oh, meu Deus. Né? E a gente, quando a gente passa a ter este conhecimento, claro que é lendo, né? A gente lê a palavra de Deus e a gente vai se alimentar deste alimento, né? Principalmente as cartas do apóstolo Paulo nos ensina sobre esse caminho aí da graça. Um novo caminho. O novo caminho que já está estabelecido. Está estabelecido, que é o reino de Deus, que é o né? reino de Deus. E essa promessa de vida eterna é para nós. Isso. Então eu cheguei a comentar com essa pessoa, ela disse que estava trabalhando, né? Para isso, né? Para merecer a vida eterna, merecer a salvação. Isso. Então eu fui e mandei ela ler lá em Efésios 2, e eu vou ler aqui para vocês, você pode acompanhar, tá? Olha, do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ao 4, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, amados, é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. E já somos salvos. Glória a Deus. A Bíblia não fala de salvação carnal, porque a carne não se salva. Não se converte a carne, né? A carne não se converte e ela não se salva, porque ela vai para a sepultura, né? Verdade. Mas aquele sacrifício de Cristo na cruz nos deu o direito de salvar quem? Foi Cristo, o Espírito. Aquele Espírito que habita em nós. Porque Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito. Essa salvação que ele está falando é em relação àquela queda de Adão. E também para nós a salvação da mente, Isso, né? salvação da mente. Hoje nós não vivemos com medo do mal. Verdade. Sabemos que nós nascemos e vivemos por um tempo determinado por Deus, não é verdade? Vivemos nossa vida em carne. E aí, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele fala que o homem não é justificado pelas obras, e sim pela fé. Que aceite, né? Que a gente possa aceitar o que ele fez por nós. Aquele sacrifício. Gratuitamente. Pois é, porque nós não precisamos fazer este sacrifício, né? Por quê? Porque já pensou, se a gente fizesse isso pelas nossas obras, aí a gente ia se gloriar, como diz a palavra. O mérito não seria de Cristo? Seria nosso. Que no apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas que todo aquele que faz as obras da lei não crê que aquele sacrifício de Cristo foi o suficiente para nos salvar. Porque quando Cristo veio, ele não veio para salvar os gentios, né? Nós não tínhamos direito. Ele veio para salvar o povo dele, o povo de Israel. E o próprio Jesus, na sua passagem lá em Mateus 15, 24, ele diz que eu vim para salvar o povo de Israel. De Israel, deixou bem claro, Deixou bem claro. Mas aquela parede de separação, né? Ele veio
derrubar aquela parede de Glória a separação Deus. e aproximar todos os povos com aquele sacrifício. Por isso que hoje a gente tem essa intimidade com Deus, Isso. né? E nós entendemos o que é lei, o que é graça. E a graça é o dom imerecido. Nós não merecíamos, mas aquele sacrifício nos deu esse direito de... Graças a Deus. Hoje nós temos a plena certeza que nós somos salvos. Glória a Deus. Não é verdade? Porque muitas pessoas, eles vivem com medo de perder a salvação. Mas por quê? Pelo fato de ter esses ensinamentos, como nós também, nós tínhamos esse Isso, ensinamento. esse ensinamento que você tem que fazer algo Para merecer. Pra É merecer. campanha, Isso. né? Campanha de oração, Isso. é subir no monte, é fazer isso, fazer aquilo, tudo para merecer a salvação. Mas essa salvação eterna já está garantido para os filhos de Deus. Então agora nós devemos ter o quê? A convicção que nós somos filhos de Deus e somos merecedor desta graça, né? Mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. e não pelo nosso sacrifício. Não pelo nosso sacrifício. Porque aí, se fosse pelo nosso sacrifício, para que Jesus vinha morrer naquele madeiro? Pois é. E o projeto era de quem? Deus planejou esse projeto antes da fundação do mundo. Porque aqui é a carta Era de o plano Efésios, dele, era o né? plano dele. Plano de salvação. Dar esse plano de salvação. Então, nossos irmãos que estão em todo o planeta Terra, que está com medo, né? De ir para o inferno, Fazendo, aquela coisa. tentando fazer alguma coisa, algum fazer sacrifício para Isso. merecer essa salvação, né? A única coisa que Deus quer de nós é que nós viemos amar uns aos outros. Uns aos outros. E ele fala da obra, do fruto do Espírito. Que fruto é esse, né? É amor, bondade, longanimidade, É verdade. fidelidade, honestidade. Isso é um fruto. Assim como existe o fruto ruim, existe o fruto do Espírito Santo, Do Espírito que é o dom. Santo. Não é E verdade? esse Espírito Santo, ele habita em nós, né? E tem pessoas que buscam lugares para adorar a Deus, estão fazendo apresentações, fazendo isso, fazendo aquilo, tentando agradar o coração de Deus. E como diz a palavra, e quando a gente passa a conhecer e entender a palavra, obedecer a palavra, a gente vê que nada disso precisamos mais fazer, porque Cristo já fez, né, por todos nós. Que na verdade já era o plano de Deus, né? O plano da salvação para a nossa vida. Ó, aqui em Gálatas 3:11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Graças a Deus. fazendo-nos ele o próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então ele já fez, meu irmão. Nós Verdade. estamos reinando em vida. Em vida, O graças próprio a Jesus Deus. falava que o reino de Deus, que muitos viriam dizer o reino de Deus está ali ou acolá. Não, o reino de Deus está dentro de nós. Graças a Então, Deus. quando nós fazemos o bem, quando nós amamos uns aos outros, aí está o reino de Deus. Glória a Deus. Não é verdade? E nós vamos ficando por aqui nessa tarde, né, irmãzinha? Verdade. Seu... Então, creia, meu amado É irmão. só crer. Creia nesta salvação eterna. Você tem esse direito, nós temos esse direito. Não por nós, né? Mas pelo o que o próprio Cristo fez por nós na cruz. Que era já o plano de Deus É para a verdade. nossa vida. É Para a verdade. gente reinar em Cristo. Reinar em Cristo. Viver feliz. Viver na graça. Pela misericórdia de Deus. Fica aqui com esta mensagem para você. E que Deus continue nos abençoando, nos dando força, nos fortalecendo Nesse em momento graça e em difícil. conhecimento. Amém. E até outro dia. Amém. Graça e paz.